Nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Nós estamos falando Vivendo no Espírito, e eu quero te convidar para a leitura que faremos do Evangelho de João, capítulo 4, do verso 19 ao verso de número 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Feche teus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra que acabamos de ler. Obrigado, Senhor Jesus, porque ela entra com uma espada profunda no nosso coração e fala conosco. Ministra a nós, Senhor, como o Senhor já falou comigo nesses dias. Fala com a tua igreja nesta noite, Pai. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Pensando e meditando nesse texto e na nossa série Vivendo no Espírito, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e pensei nesse tema sobre a essência da espiritualidade saudável. E esse texto que nós acabamos de ler faz parte de um contexto maior, que eu creio que você que tem familiaridade com a palavra de Deus conhece bem essa história. Jesus está indo a Samaria, Jesus está indo para que os samaritanos conheçam e saibam que Jesus, o Messias, está entre eles. E nessa ida de Jesus, ele tem um encontro com uma samaritana num lugar muito especial, no Poço de Jacó. E esse encontro acontece também com uma pessoa que é muito especial, uma mulher que vivia numa situação muito complicada e que precisava muito conhecer do amor e da graça de Deus. E esse encontro com essa pessoa, essa conversa, ela inicia com reações de quem está com o filtro fechado. Essa conversa entre essa mulher e Jesus. Por que eu uso essa expressão e falo que ela está com o filtro fechado? Porque os samaritanos e judeus, eles tinham umas dificuldades nesse relacionamento, nessa convivência que eles viviam. Havia um conflito entre judeus e samaritanos. E isso a gente percebe, encontra quando olhamos no Antigo Testamento a história deles. Vem já do Antigo Testamento, que é a divisão do reino de Israel após a morte do rei Salomão. Nós vemos que as 12 tribos são divididas em duas partes, e a partir dessa divisão, o reino do norte fixa sua capital em Samaria, e o reino do sul permanece com a capital em Jerusalém. E esses dois reinos, agora divididos, eles começam a cometer atitudes, ações que desagradam a Deus de pecado, mas esse reino, o reino do norte, onde Samaria é a capital, a história nos conta e nos diz que eles pecaram de uma maneira muito pior, que desagradou muito mais a Deus do que os que estavam em Jerusalém, o reino do sul fez. Os reis que foram líderes sobre os samaritanos eram ímpios. Eles conduziram o povo a uma vida de pecado. Eles permitiram a adoração não só ao Senhor Todo-Poderoso, o único Deus, mas que o povo adorasse outros deuses. Eles permitiram que houvesse casamentos com outras pessoas que não faziam parte do seu povo, da sua nação. Ele permitiu que esses filhos e filhas passassem a adorar a outros deuses. E por conta disso foi criando uma animosidade, uma dificuldade entre samaritano e entre judeu. Eles não conseguiam mais ter uma convivência tão profunda, tão amigável, de um relacionamento saudável, mesmo sendo o mesmo povo. E apesar deles crerem em Deus e eles fazerem todas essas coisas, tinha algumas coisas também que eram complicadas, como por exemplo, eles só ficaram com uma pequena parte da palavra, que foi com a Torá, ou seja, com o Pentateuco, as escrituras, e rechaçaram os profetas, eles não aceitaram as tradições. E os samaritanos, realmente, eles se perderam no caminho de uma adoração saudável,
de uma espiritualidade saudável, de viver de uma forma que agradasse a Deus. A espiritualidade deles estava comprometida, e os judeus se consideravam, olhando para toda essa situação dos samaritanos, como pessoas melhores, como pessoas muito mais capacitadas, porque os samaritanos, eles eram um povo que tinha se envolvido com outros povos, se tornaram mestiços, e também eles tinham se envolvido com muito sincretismo. E nós vemos isso nos evangelhos, quando, por exemplo, Jesus olha para os fariseus e conta a história do bom indicando que ali havia uma grande dificuldade. Se você olhar no texto da palavra do Senhor, você vai ver que quando o Senhor Jesus pergunta para o fariseu, diz assim: qual deles procedeu da melhor maneira? O judeu não tem nem, o fariseu ele não tem nem a coragem de falar o nome do samaritano. Ele fala aquele que agiu de bem com aquele homem que estava sofrendo. E os judeus mais piedosos, aqueles que tinham um cuidado mais estrito com a lei, se eles iam passar por alguma aldeia, por alguma região onde eles iriam encontrar com os samaritanos, eles desviavam o caminho, porque eles não queriam se tornarem impuros com essas pessoas. O propósito disso era não haver contaminação realmente com eles. Por tudo isso, por toda essa situação, todo esse contexto, havia um desprezo entre judeus e samaritanos. Todas essas atitudes geraram mágoas, gerou no meio deles ressentimento, gerou divisão, e fez com que até os samaritanos construíssem um templo para eles, edificaram um templo no Monte Gerizim, onde eles podiam adorar. E essa relação entre judeu e samaritano foi construída com rivalidade, com ódio e divisão entre os dois grupos. Dentro desse contexto, qual a possibilidade que nós conseguimos imaginar de haver uma verdadeira e real adoração, de uma espiritualidade realmente saudável para essas pessoas? Por isso a conversa entre Jesus e essa mulher é uma conversa que iniciou realmente com desconfiança, iniciou realmente com incerteza, com tensão e insegurança, por essas questões. E por conta dessa situação de desconfiança, incerteza, nós vemos que essa relação, como ela se apontasse: olha, Senhor, o Senhor está vendo aquele monte ali? Naquele monte havia um templo, naquele monte havia um lugar onde os meus pais adoravam, nossos pais adoravam ali, ou seja, não adoram mais. E o motivo de não adorarem mais é porque houve um homem chamado João Hircano, um macabeu, que viveu de 135 a 106 a.C., e ele conquistou o Monte Gerizim, onde havia um templo, onde os samaritanos adoravam o Senhor. E naquela expedição ele tomou aquele monte, ele destruiu aquele lugar, pelo simples motivo: Jerusalém é o lugar da verdadeira adoração. Jerusalém é o lugar onde o povo deve realmente adorar. Olhando para aquela, pensando e vendo aquela situação, talvez ela estivesse querendo dizer para Jesus: olha, foram os judeus que destruíram o lugar onde nós podíamos adorar. Foram os judeus que não permitiram que nós tivéssemos uma casa para adorar, e nós também não podemos entrar em Jerusalém porque nós somos pecadores. Mesmo que essa conversa pareça ter um tom nacionalista, de alguém que está defendendo o direito dos samaritanos, nós podemos perceber que há um anseio oculto no coração dessas pessoas. Há um anseio nas pessoas que estão corrompidas pelo pecado, um anseio profundo e intenso, que é de conhecer a Deus de maneira profunda. A briga pelo lugar afastava as pessoas que realmente precisavam de Deus. O que ela estava querendo dizer: eu vejo que tu és profeta, eu vejo que tu és um homem de Deus, eu vejo que tu tens uma mensagem, e a mensagem que eu preciso ouvir agora é saber como que eu posso adorar ao Senhor. Se aqui não tem um templo, se Jerusalém eu não posso entrar, como eu posso adorar ao Senhor? Essa é a grande questão para ela. Esse é o anseio dela, de poder encontrar-se com o Senhor, de poder estar na presença do Senhor. A briga pelo lugar correto, a entrada das pessoas na presença de Deus era impedida por conta dessa situação.
E a primeira lição que eu trago para nós aqui, quando nós pensamos nesse tema, falando sobre vivermos essa espiritualidade saudável, é nós entendermos que não dependemos de lugar para adorar o Senhor. Nós não dependemos de uma estrutura física para adorarmos o Senhor. O Senhor está aqui, mas o Senhor está comigo também fora deste lugar. O Senhor está comigo dentro da minha casa. O Senhor está comigo aqui, mas o Senhor estará comigo na segunda-feira, durante a semana, aonde eu estiver. Eu posso levantar as minhas mãos, eu posso dobrar os meus joelhos, eu posso adorar o Senhor, porque eu não dependo de lugares. E essa é a primeira lição que eu tiro desse texto, quando pensamos nesse tema, de vivermos dessa maneira, de vivermos uma espiritualidade saudável, e não uma espiritualidade que depende de um lugar. A espiritualidade às vezes que depende de uma pessoa para que isso aconteça. A essência da espiritualidade saudável, ela precisa ser entendida dessa forma: ela não depende de lugares. Claro que é muito bom como igreja podermos estar aqui reunidos, como é gostoso adorarmos como o corpo de Cristo, mas isso não é o resultado final da nossa adoração, é a consequência do que foi a adoração durante a nossa semana. O tempo que nós investimos com o Senhor, o tempo que nós nos colocamos na presença do Senhor, o tempo que nós dedicamos a ouvir a voz do Senhor e falar com Ele, adorarmos o Senhor. Isso que faz parte da essência da nossa espiritualidade saudável. A segunda lição que eu aprendo aqui, quando falamos da essência da espiritualidade saudável, ela está centrada na pessoa de Cristo. É interessante quando nós voltamos para o texto, porque nós percebemos que Jesus dá uma resposta maravilhosa para essa mulher. Jesus fala de uma maneira muito interessante, porque Jesus percebe o desejo central por trás daquela pergunta. Por que ela está questionando se é Jerusalém, ou por que deve ser Samaria para adoração? No verso 21 diz assim: Jesus falou: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Quando nós entendemos que a espiritualidade saudável está centrada na pessoa de Cristo, nós compreendemos que a nossa espiritualidade não está dependendo das coisas, mas sim da pessoa de Cristo, e de algo que é muito importante do que Jesus ensina aqui, porque a resposta de Jesus para ela, leva ela a um outro lugar de entendimento do que é a verdadeira adoração. Jesus leva ela para o nível da fé, porque Jesus fala para ela assim: mulher, podes crer-me. O Senhor Jesus está dizendo: mulher, creia em mim. Mulher, olhe para mim, acredite, tenha fé. O convite de fé é para que ela se liberte de toda aquela carga que os samaritanos, ou toda aquela cultura, ou aquela história, que ela se liberte do que é, alguns escritores dizem, do samaritanismo que ela vivia, que era vazio, que era inflexível, mas que também ela precisava entender que, se libertar disso, ela não precisava submeter a demanda legalista dos judeus. Ela não precisava disso. O convite de fé é para que ela se liberte disso. E para ser liberta de uma coisa, ela não podia cair em outra, só se ela vivesse confiando e andando em fé no Senhor Jesus. A palavra do Senhor para ela nesse momento é dizer para ela: olha, não confie no que os samaritanos falam, você sabe que isso não é o caminho, mas também não abrace essa proposta que os judeus estão falando, mas que você possa viver em fé, que você viva em fé, e essa fé você tem que crer em mim, você tem que olhar para mim, acreditar que eu estou no controle de todas as coisas. E se você não fizer isso, você vai continuar caindo na cilada, no engodo do que os samaritanos estão falando. Se você não olhar para mim, se você não confiar em mim, também você corre o risco de cair na cilada e no engodo do que os judeus estão ensinando. Por isso, tome cuidado. E quando Jesus ensina para ela, dizendo para ela em primeiro lugar: creia em mim, Jesus também continua nessa palavra, diz assim: mulher, creia em mim. E depois Jesus diz no verso 22, vocês, samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. E quando Jesus está falando sobre isso, Jesus está dizendo algo que é muito importante, porque eles
na sua adoração, no seu culto ao Deus, Criador de todas as coisas, existiam apenas o Pentateuco para adorar e o Monte Gerizim, o lugar para adoração. Então, quando eles faziam isso, eles estavam afastados de Deus. Eles não tinham a promessa completa. Não tinham direção e nem esperança nessa caminhada. Se eles só tinham um Pentateuco, eles não tinham contato com os profetas, como Isaías mesmo já havia dito e falado. Quando ele diz assim, porque o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. O judeu sabia que ele precisava que essa luz viesse brilhar. Eles não conheciam também a promessa que Isaías falava quando ele disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então o samaritano realmente não sabia o que estava adorando. Para que ela pudesse entender que a sua adoração, que a espiritualidade saudável está centrada em Cristo, primeiro ela tinha que crer em Cristo Jesus, e não nas demandas religiosas, samaritanas ou judaicas. Ela precisava ter claro que esse caminho ela ia descobrir se ela realmente conhecesse toda a escritura que estava à disposição deles. Em terceiro lugar, Jesus fala ainda para ela, nós adoramos o que conhecemos. Isso está no verso 22, quando Jesus diz assim, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. E aqui Jesus está falando o óbvio e com muita clareza para eles. A história de salvação aconteceu com Israel, em Israel. Mesmo com o juízo da destruição, mesmo com o cativeiro babilônico, bem como com o retorno, a reconstrução de Jerusalém do templo, o Senhor sempre esteve com Israel. Deus sempre se revelou ao seu povo, deu livramentos, o Senhor cuidou deles. Enfim, o Senhor foi com Israel em todo o tempo. E é unicamente dessa história que Deus brota salvação completa, através do seu povo escolhido. É através deles, dos judeus, que Deus havia de se manifestar em carne. Jesus, o Emanuel, era a promessa naquele momento. Era Ele que viria se mostrar, Ele que viria aparecer para os povos através dos judeus. Por isso a essência da espiritualidade saudável aponta sempre para Jesus Cristo. Se nós queremos ter uma espiritualidade saudável, Jesus precisa estar no trono, precisa estar no centro do nosso coração, precisa estar no motivo da nossa verdadeira adoração. Em terceiro lugar, a essência da espiritualidade saudável é profunda. E nós precisamos entender isso. No verso 23, Jesus ainda falando com ela, diz assim, mas vem a hora e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se em algum momento aquela mulher estava em dúvida, ou achando que Jesus falava que era necessário ela voltar para o judaísmo, com essas palavras ficou claro que não. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo isso para ela, você não precisa peregrinar a Jerusalém, a fim de encontrar-se com Deus para adorá-lo. Adoração, no termo grego, significa, refere-se à atitude de uma pessoa. A atitude de uma pessoa que se prostra diante de Deus. A atitude de uma pessoa que se deita, ou que se deitava em súplicas diante do Senhor. E quando Jesus está falando sobre isso, Jesus dizendo essas palavras, Ele estava querendo que ela entendesse, olha, isso não quer dizer que se você só fizer isso, significa que você está adorando em espírito e em verdade. Isso precisa ser algo profundo, isso precisa ser algo que venha de dentro, mas para isso acontecer, para que a verdadeira adoração aconteça, em espírito e em verdade, Jesus está falando para essa mulher, só é possível de uma forma, se você nascer de novo. Só é possível de uma forma, se você nascer da água e do Espírito. A essência da espiritualidade saudável vai muito além de ritos,
não é simplesmente se ajoelhar, não é simplesmente se colocar de boca no chão, ultrapassa as obrigações religiosas. Quantas pessoas chegam diante de Deus religiosamente, fazem seus ritos, mas não há uma mudança interior e profunda nos seus corações, nas suas vidas. A essência da espiritualidade saudável nasce da intimidade que temos dia a dia com Jesus, todos os dias, não somente no domingo, não somente num culto ou numa reunião que nós temos. Por isso nós dizemos que essa essência, ela precisa e deve ser profunda, ela precisa ser intensa, ela tem que ser forte, ela tem que ser impactante. Se sem isso, vivemos apenas uma obra artificial da devoção religiosa. Somos apenas religiosos, apenas cumpridores de ritos. Os verdadeiros adoradores são aqueles que oram e adoram realmente com todo o seu ser, com toda a sua alma. São estes que o Senhor está procurando. O que o Pai desejava, ou melhor, o que o Pai não desejava mais, era que acontecesse no meio do seu povo, ou o que Jesus desejava que não acontecesse mais no seu povo, que conhecesse a verdadeira adoração, era a palavra que está em Isaías 29, que diz assim: porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o coração se afasta para longe de mim. A espiritualidade saudável, que é profunda, entende que precisa se entregar de coração. Quando nós falamos a respeito disso, o que Jesus desejava que eles entendessem era o que o profeta Amós havia dito: odeio e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, porque não me exaltaram um bom cheiro, não me exalaram um bom cheiro. E aí nós percebemos que o Senhor está procurando homens e mulheres que vivam dessa forma. A necessidade de uma adoração em espírito e em verdade está alicerçada no fato de que Deus é espírito, de que Ele está em todo lugar, que nós devemos ser seus adoradores em todo lugar, e sendo Deus espírito, Ele não aceitará menos que a verdadeira adoração da nossa parte. Ela não pode ser pela metade, ela não pode ser apenas um pouco. Por isso a essência dessa espiritualidade saudável, ela é profunda. Não há como ser diferente, não há como ser de outro jeito. Para que você entenda e fique fixo no teu coração, que você não esqueça, eu vou permitir agora que você me julgue. Eu vou te explicar como isso. Em 21 de junho de 2008 eu casei com a Beth. E eu vou falar para você o que eu falaria para ela como a minha, como é que usa a palavra? Que a gente faz votos no casamento. E eu vou fazer esse voto, eu não fiz. Mas eu quero que você me julgue se você acreditaria que realmente eu amo a Beth, se eu fizesse esse voto para ela no altar. Aqui, ó, estou no altar. E diante da Beth eu chegasse aqui: chegamos aqui, meu amor, vamos nos casar, vamos viver eternamente. E eu quero te fazer esse voto, e eu tenho um compromisso com você, de dedicar todo o meu amor para você. Eu vou te amar de todo o coração. A minha vida toda é para você, Beth. Mas vai ser assim, eu vou fazer isso 1 hora por semana. O resto da semana você não conta com isso não. O resto da semana, aliás, eu não vou ter muito tempo para você. Pouquíssimo tempo para você. Aliás, darei ouvido para quem só fala mal de você. Você casa comigo, meu amor? Você acredita no meu amor? Vocês podem me julgar. Vocês acham que ela deve casar comigo? Sim ou não? Amados, quando eu falo sobre a espiritualidade profunda, quando eu falo da importância dessa intencionalidade da gente ver todos os dias, muitas vezes nós chegamos: Senhor, eu te amo. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tu és tudo para mim. Eu não quero mais ninguém na minha vida que não seja o Senhor Jesus Cristo. Mas durante a semana eu não vou ter tempo para você. Durante a semana eu não vou ter tempo para dedicar nesse relacionamento contigo intenso, Senhor.
Durante a semana eu vou dar atenção para outras coisas, vou fazer outras coisas. Quem sabe, talvez 1 hora por semana, eu dedique meu tempo a você. Quando nós falamos de espiritualidade saudável, quando nós falamos sobre a essência da espiritualidade saudável, profunda, nós estamos falando disso, de ter um relacionamento com Deus que vai além, que não fica apenas nas 4 paredes, que não fica só neste lugar, mas que acontece todos os dias, todas as horas, onde nós dedicamos tempo para o Senhor, para falar com Ele, mas também para ouvir a sua voz. A espiritualidade profunda nos leva a isso. E quando eu trago essa mensagem e compartilho com você sobre a essência da espiritualidade saudável, eu quero te desafiar a viver esse relacionamento com Deus. Não apenas um relacionamento que acontece com a gente num encontro semanal, mas todos os dias. E como podemos ter essa espiritualidade saudável? Como nós podemos ter essa espiritualidade saudável se não temos intimidade com o Senhor, que não depende de lugares? Como podemos ter essa espiritualidade saudável se Jesus não for o centro da nossa verdadeira adoração? Como podemos ter a espiritualidade saudável se temos um relacionamento raso com o Espírito Santo de Deus? Nós precisamos nos aprofundar nele. E para finalizar esse momento dessa mensagem, eu quero terminar com um testemunho de algo que tem falado no meu coração há muito tempo sobre isso. Quando eu penso sobre espiritualidade, Deus tem mexido muito no meu coração de vivermos profundamente com o Senhor, de vivermos em águas profundas, não vivermos limitados ou dependentes de outros para termos essa espiritualidade. E tem uma história, eu gosto das músicas que nós cantamos, de descobrir qual é a história delas. O que elas têm para nos contar, por que o autor compôs a música desta forma ou daquela forma, da onde ele foi inspirado por aquela letra. E a música que nós vamos louvar no encerramento desta palavra, deste culto, se chama A Essência da Adoração. Talvez você conheça essa música. Essa música foi escrita por um irmão cristão na Inglaterra chamado Matt Redman. Matt Redman viveu uma experiência muito marcante sobre a essência da espiritualidade saudável. A igreja dele está vivendo um tempo de um mover especial de Deus. Um louvor maravilhoso. Deus dando canções lindíssimas para a igreja. Pessoas se aproximando. Pessoas chegando cada dia mais junto da igreja. E a igreja chegou numa situação que tinha muitas pessoas vindo e mais de um culto começou a precisar a ser realizado naquela igreja, naquela comunidade. Mas o pastor daquela igreja, tocado pelo Espírito Santo, se incomodou com aquela situação. Será que é isso? Será que a verdadeira adoração acontece dessa forma? Essa é a essência de uma espiritualidade saudável? É o barulho? É o número de pessoas? É o melhor equipamento? É o melhor prédio? É isso? E ele chamou a liderança da igreja e falou assim: olha, nos próximos domingos, Deus me dirigiu para que a gente adore o Senhor, mas sem música, sem som, sem equipamento, sem iluminação, sem nada. E as pessoas perguntaram: mas como isso, pastor? Adore com o que você tem. Nós temos aqui um tempo de louvor e de adoração que nós fazemos. Nós vamos fazer o mesmo tempo todo domingo. Eles fizeram o primeiro domingo e a igreja cheia e as pessoas vamos adorar. E o pastor: e agora nós vamos adorar, e você vai adorar e expressar a sua adoração a Deus. E na primeira vez foi um silêncio ensurdecedor, aquele silêncio constrangedor, e as pessoas não sabiam o que fazer. No segundo culto ele fez isso de novo. O ministério do louvor estava pronto e falou: nós não vamos tocar, nós não vamos adorar, mas agora você vai expressar o teu louvor, a tua adoração. Como você pode adorar? Entregue a sua adoração a Deus nesse momento. E de novo a igreja ficou em silêncio. Terceira vez ele fez isso, terceira semana. E de repente, num canto,
alguém começou a orar baixinho. No outro canto, algumas pessoas começaram a expressar palavras de adoração. Daqui a pouco mais um grupo começou a orar e adorar ao Senhor Jesus. E daqui a pouco um barulho tomou conta de uma verdadeira adoração que não dependia de instrumento, não dependia de cantores, não dependia de coisas humanas, mas dependia simplesmente de um coração que desejava adorar ao Senhor. Matt foi para casa. Quando Matt chegou em sua casa, ele compôs essa música. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Anseio oferecer algo de valor para que eu possa abençoar o teu coração. E mais que uma canção, eu quero te dar. Que não seja apenas uma canção, porque eu sei que não é uma canção que o Senhor quer de mim. Eu sei que mais profundo o Senhor busca, Senhor, do que os meus olhos podem ver. Eu sei que o Senhor queres o meu coração. Por isso, Senhor, eu estou voltando à essência da adoração. Eu quero nessa noite te convidar a que você possa buscar no Senhor essa essência da espiritualidade saudável. E nós vamos louvar ao Senhor com essa canção, vamos adorar a Deus. E que você possa orar aí no seu lugar e falar: Deus, eu quero realmente te adorar com todo o meu coração. Eu não dependo de lugares, Senhor. Eu não dependo. Senhor, que a minha adoração seja uma adoração verdadeira. Que o Senhor seja o foco dessa adoração todos os dias. Enquanto nós louvamos ao Senhor com esta canção, eu te convido para que você feche os teus olhos e adore ao Senhor de todo o coração.